Ok, vamos continuar Apocalipse 14. Antes de continuar a partir do verso 9, vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós já estudamos. Versos 1 a 5 fala sobre o caráter dos 144 mil. Versos 6 a 12, as 3 mensagens angélicas. E o verso 13 a 20 fala sobre a segunda vinda de Cristo, ou a ceifa final, que acontecerá quando Jesus voltar. No primeiro verso fala, capítulo 14, desse grupo 144 mil que tinha em suas testas o nome de seu pai. Isso está se referindo ao caráter de Cristo reproduzido em suas mentes, em suas vidas. Eles estão lá no monte com o Cordeiro, e a característica que é mencionada a respeito deles é que eles têm o nome do Pai nas testas. Isso é um contraste do sinal da besta nas testas daqueles que adoram sua imagem e recebem o seu selo de autoridade, que é o domingo. Eles não estão contaminados com mulheres, são virgens, os 144 mil. Por quê? Porque eles não estão contaminados com doutrinas falsas das igrejas e organizações caídas de Babilônia. Eles são virgens porque têm uma fé e uma doutrina pura. Vamos voltar a falar sobre o Cântico de Moisés. Por que o Cântico de Moisés? Porque é um cântico que está relacionado com sua experiência. É um cântico que ninguém pode cantar, porque eles obtiveram uma experiência que nenhum outro grupo, desde Abel até o fechamento da Porta da Graça, terão. Eles vão ver os juízos de Deus caírem sobre os seus inimigos, em parte parecido com a experiência dos israelitas quando saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, e então eles vão ver a vitória final de Deus contra os seus inimigos e os inimigos de seu povo aqui na terra. O cântico do Cordeiro está relacionado com o tempo de angústia de Jacó, o tempo de angústia de Cristo em suas horas finais, antes de sua morte. É angústia não por falta de fé, mas por não ver nenhuma evidência, por não haver evidência visível da presença de Deus. Embora Deus estivesse com Cristo na cruz e Deus estivesse com Jacó naquela noite, inclusive lutando com ele, mas não há demonstrações da parte de Deus de tal proteção, de tal presença. Então, é uma angústia de ter a certeza de que sua vida foi aceita diante do tribunal de Deus, para que a sua proteção e sua presença possa ser reclamada. Então existe um paralelo entre Jacó, sua noite de luta, Cristo no jardim do Getsêmani até sua morte na cruz, e a experiência dos 144 mil até eles verem a nuvem vindo de longe, que é a volta de Cristo. Haverá uma angústia para ter a certeza de aceitação com Deus. E interessantemente, isso não está na Bíblia, mas vocês podem ver no Grande Conflito, no capítulo O Tempo de Angústia de Jacó, que depois de Jesus ter terminado sua obra intercessória no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele fecha a porta da graça, e agora o santuário está purificado, e todos os pecados confessados e arrependidos estão expiados, como fica a mente dos santos? Eles não retêm memória de seus pecados.
além de não ter consciência de algum pecado em sua vida, eles não têm mais memória de seus pecados. Isso faz parte da expiação. Deus, ele não somente apaga o registro dos pecados confessados e arrependidos no céu, mas ele também apaga da memória dos santos na terra a ciência dos seus pecados passados. Vocês sabiam disso? Está no livro Grande Conflito. Uma White, ela comenta sobre isso. Bom, fala também dos 144 mil que não há engano em suas bocas. Em que sentido não há engano em suas bocas? Eles vão ter a tentação de comprometer a verdade. Como assim? Eles sabem que o sábado é o dia do Senhor. Não há dúvida. Eles vão ter que vencer a tentação de fingir estar se submetendo e homenageando um dia espúrio, um dia falso, que é o domingo. Essa é a tentação daqueles que conhecem a verdade diante da lei dominical. Então, eles não têm engano na sua boca. Também diz que eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Isso quer dizer que durante o período em que não haverá intercessor, embora eles estejam diante de um Deus santo, sem mediador, eles não têm pecado ou culpa em suas vidas. Temei a Deus está relacionado com o quê? Apartar-se do mal, vencer o pecado, estar disposto a fazer o que for necessário para agradar a Deus, mesmo se custar a coisa mais preciosa nesta vida para nós. Dai-lhe glória, refletir seu caráter. É vinda a hora do seu juízo, um reconhecimento que nós estamos no dia antítipo da expiação, da purificação do santuário. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui, essa linguagem da quarta sessão da primeira mensagem angélica, vem do mandamento do sábado. Então, além de adorar a Deus, adorar como? Reconhecendo sua autoridade. Como? Honrando o seu dia, o dia que ele especificou como dia de guarda. As 3 mensagens angélicas são as mensagens através das quais Deus ele prepara a última geração, os 144 mil. Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a partir de 1844, com este objetivo, de pregar as 3 mensagens angélicas. Por que pregar as 3 mensagens angélicas? Porque é esta mensagem que prepara o caminho de uma geração para fazer a demonstração final, que é necessária para a reivindicação do caráter de Deus e a expiação final dos pecados no santuário celestial. Então essa mensagem ela tem esse objetivo de preparar uma geração para viver diante de um Deus santo, sem intercessor. As 3 mensagens angélicas. Quando nós deixamos de crer nela, vivê-la e pregá-la, nós perdemos como igreja nossa razão de existir. Os nossos pioneiros pregavam esta mensagem. Eles viviam por esta mensagem. Eles morriam por esta mensagem. Eles se davam por esta mensagem. Tiago White morreu cedo porque ele trabalhou demais para que esta mensagem fosse publicada através de livretos, para que esta mensagem fosse pregada ao mundo. João Andrews, ele escreveu um livro chamado As 3 Mensagens Angélicas. Ele saiu de seu país para a Europa como o primeiro missionário dessa igreja com o objetivo de pregar esta mensagem. Esta é a verdade presente para esta geração.
de 1844 até o fechamento da Porta da Graça, este é o Evangelho para esta geração, esta é a verdade presente. E se nós deixamos de reconhecer este fato, nós perdemos nossa identidade. Se, como um teólogo, eu não estou aprendendo esta mensagem e a essência dela, eu perdi o objetivo de estudar teologia. É para isso que nós fomos levantados como povo. É um movimento, é uma missão. E não é apenas de fazer com que o mundo saiba que Jesus é o Messias. Mateus 24:14 diz: e este evangelho será pregado a toda nação, tribo, povo e língua, então virá o fim. Jesus não está falando que quando todo mundo souber que ele veio e ele morreu, agora ele pode voltar, não. Quando Jesus disse este evangelho, ele está falando do evangelho de Apocalipse 14, 6 a 12. Por quê? Mateus 24:14 está falando do tempo do fim. E o único evangelho que nós encontramos na Bíblia que está relacionado com o tempo do fim é o evangelho de Apocalipse 14. Então este evangelho não é o mesmo evangelho, embora não estejam em contradição, mas não é o mesmo evangelho que Abraão conheceu. Não é o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram, embora é um evangelho só, mas a verdade presente dos dias de Abraão e a verdade presente nos dias dos apóstolos, ela ainda existe como verdade, está inclusa neste evangelho, mas agora existem outras questões em jogo. E o nosso evangelho, para esta geração, a verdade presente, ela abrange tudo que Noé pregou, tudo que Abraão entendeu, tudo que João Batista falou, tudo que Jesus e os apóstolos reconheceram e pregaram, mas além disso, nós temos a terceira mensagem, que fala de algo específico para o nosso tempo, que está relacionado com um princípio eterno, a adoração, lealdade e submissão a Deus, mas à luz de algo que vai acontecer em nossa geração, que é a exigência da besta. É o sinal da besta sendo imposta sobre os habitantes da terra. Começando com o verso 9, então, diz assim: e seguiu-os o terceiro anjo dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Agora, nós já falamos sobre a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta do céu contra o quê? Contra o pecado. Romanos 1,18. Nós já vimos a ira de Deus se manifestar na Bíblia. Sodoma e Gomorra, Coré, Acã, vários homens, Ananias e Safira. Em algumas situações, Deus já deu exemplos de o que acontece quando Jesus deixa de interceder por alguém. Nós hoje só não somos consumidos porque existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Suas misericórdias se renovam a cada dia para nós. A ira de Deus, porém, sempre quando ela foi manifestada no passado, ela foi misturada com alguma espécie de misericórdia. Mas aqui, em linguagem simbólica, João pinta um quadro que revela a severidade do castigo daquele que vai receber o sinal da besta. Então pergunta, por que aquele que recebe o sinal da besta vai receber uma retribuição tão pesada de Deus? Alguém sabe por quê? Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado
Essa expressão não misturado está se referindo não misturado com misericórdia, no cálice da sua ira. O que é a ira de Deus nesse contexto aqui? Derramamento das 7 pragas. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Alguém sabe por que é tão severo a punição dos adoradores da besta e sua imagem, que recebem seu sinal na testa ou na mão, em comparação com Acã, Datã, Coré, luz? É aquele princípio de Lucas 12, 48. A quem muito é dado, muito será cobrado. Lucas 12, 48. Mas, além disso, o Rubem já falou, sim, a luz, mas especificamente. Sim, que luz, mas como é que essa luz é revelada? Como é que a terra é iluminada antes da volta de Cristo? Sim, o caráter do povo de Deus. Vejam bem, o derramamento da chuva serôdia, o alto clamor. A Bíblia fala em Apocalipse 18 que através desse alto clamor toda a terra é iluminada com a glória de Deus. Então agora, se já não houve desculpa para o pecado, é agora, neste momento. Quem recebe o sinal da besta vai ter tido toda a oportunidade. Quem não aceita é por orgulho. No caso daqueles que recebem na testa, é aquele orgulho de não querer reconhecer que estava errado. Aquele que recebe na mão é aquela falta de fé e compromisso com Deus que leva à transigência. Deus, Ele não vai ter como inocente estes, porque agora não há mais desculpa. Não haverá dúvidas quanto à vontade de Deus. A questão sábado e domingo agora fica claro. Até se Guilherme Miller estivesse vivendo durante este período, ele iria aceitar o sábado. Se Martinho Lutero tivesse o privilégio de viver durante este período, o derramamento da chuva serôdia, ele aceitaria o sábado. Pode ter certeza disso. Se não fosse assim, eles não teriam morrido em Cristo. Agora, a luz que vai brilhar sobre esta terra será grande demais para Deus ter como inocente aquele que a rejeita. E hoje nós estamos formando um caráter que vai nos proporcionar condições de aceitar ou não a voz de Deus naquele momento. Não pensa que, vou esperar até a chuva serôdia, porque aí vai ser mais fácil de aceitar a vontade de Deus. Não. Igual o sol, quando ele brilha, ele endurece o barro e derrete a manteiga. Se você hoje é um barro, o sol não vai te ajudar naquele dia. Ou você é barro ou você é manteiga. Hoje, manteiga sendo um caráter que se submete à vontade de Deus revelada. O barro, aquele coração duro, que tem muito orgulho para reconhecer seus erros e se arrepender, colocar as coisas em dias com Deus. Se hoje você é isso, a chuva serôdia não vai mudar nada. Ela só vai amadurecer o que você já é. Não pense que, quando a chuva serôdia cair, agora eu vou obter a vitória. Agora eu vou colocar as coisas em dias com Deus, porque agora as circunstâncias serão mais favoráveis. Engano. Verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui nós temos uma linguagem simbólica. Eu não preciso explicar para vocês que no contexto de Apocalipse e no contexto da Bíblia, não existe margem para crer que Deus vai atormentar os ímpios durante todos os séculos da eternidade, só sofrendo, e Deus tem prazer nisso. A Bíblia é clara que Deus ele não tem prazer no sofrimento do ímpio, na morte do ímpio. E nem nós que vamos ter
o nome do Pai nas testas, o caráter de Cristo reproduzido em nós, vamos ter prazer de estar lá no céu olhando para a terra e vendo a fumaça do tormento dos ímpios subirem para sempre e sempre. Nós sabemos que esse para sempre é igual àquele para sempre da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, que Jeremias usa essa mesma expressão. O fogo com o qual Nabucodonosor queimou a cidade, ele queimou para sempre. Em que sentido? Ele foi um fogo consumidor, destruidor. Aqui, Deus está pintando um quadro simbólico para nós entendermos a gravidade de aceitar o sinal da besta. É a advertência mais solene da Bíblia. Vocês entenderam? É a advertência mais solene da Bíblia. Não existe outra. Jesus falou que se você servir como pedra de tropeço para um desses pequeninos, é melhor que você amarra uma pedra no pescoço e se lança no mar, né? Isso é uma advertência séria. Mas se você comparar aquela advertência de Cristo com essa aqui é pior. Na Bíblia tem muitas advertências de Deus sérias, mas não como esta. Essa é a pior. Então a linguagem simbólica é para imprimir nas mentes dos seres humanos a solenidade, a gravidade de adorar a besta. Aí no verso 12 nós temos um contraste. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa fé em Jesus, a tradução está errada, é fé de Jesus. Isso faz uma diferença enorme na compreensão do texto. Mas, além de a última geração ter fé em Jesus, eles também têm a fé de Jesus. Assim, eles conseguem vencer como ele venceu. Qual é a diferença entre fé em Jesus e fé de Jesus? Fé em Jesus é crer em Jesus. É ter confiança que Ele me ama e que Ele tem poder para me salvar e Ele pode me guardar de todo mal e me livrar de tropeçar. Isso é fé em Jesus. Mas a fé de Jesus é a qualidade de fé que Ele exerceu no Pai. Ou seja, assim como Ele confiou no seu Pai, eu confiarei nele. Isso é a fé de Jesus. E essa é a fé que a Bíblia declara que os 144 mil terão. Agora, se você comparar isso com o capítulo 13, verso 10, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e fé dos santos. Aqueles que durante a Idade Média foram firmes em resistir à opressão das autoridades que se opuseram à autoridade de Deus e colocaram-se em conflito com Deus e sua lei, tiveram paciência e fé. Apocalipse 13:10 está descrevendo aqueles que foram fiéis durante a Idade Média. Mas aqui em Apocalipse 14:12, nós temos a descrição daqueles que, de semelhante forma, serão fiéis sob a opressão da besta nos últimos dias. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aí no verso 13, para ninguém ficar em dúvida em relação à grande multidão, e aqueles que, durante o período da proclamação das 3 mensagens angélicas, não permanecem vivos. Essa é a pergunta, aqui está a resposta. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Aqui nós estamos falando da ressurreição especial. É verdade que preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Mas aqui nós estamos falando de um grupo de mortos
que morrem desde agora. E no contexto nós deveríamos chegar à conclusão que está falando de a partir do momento da hora do juízo de Deus. Ou seja, da proclamação das 3 mensagens angélicas. Ligando esse texto com Daniel 12, nós podemos então concluir que estamos falando da ressurreição especial, onde Ellen White, pioneiros da igreja e muitos outros que morreram na fé da 3ª mensagem angélica vão ressuscitar por ocasião da volta de Cristo para estar juntos aos 144 mil. Vamos continuar, verso 14. Agora nós vamos para outro assunto, dentro do mesmo contexto, mas agora outra seção do capítulo. Verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. O que diz Apocalipse 1:7? Eis que vem com o quê? As nuvens do céu. Quando nós vemos Jesus com as nuvens, na Bíblia, isso está relacionado com o quê? A segunda vinda de Cristo. Então, com certeza, estamos aqui nos referindo à segunda vinda. Olha só. Veio um sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Vejam bem, o que o sumo sacerdote tinha sobre a cabeça? Um mitra, né? Agora Jesus já não vem mais como sacerdote. Ele vem como rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem sobre a sua cabeça coroa de ouro. Não coroa de espinhos, não a mitra de um sacerdote, mas a coroa de um rei. E na sua mão, o quê? Uma foice aguda. Agora, uma foice é usada para quê? Ceifar. Para uma colheita. Haverá uma colheita quando Jesus voltar? Sim. Agora, no verso 15, nós temos um anjo. Não sabemos exatamente a identidade desse anjo, mas Tiago White, ele foi capaz de aplicar a identidade desse anjo de uma forma muito interessante. E sendo que não houve repreensão de sua esposa, que era profetisa, eu acho que é possível aqui que a aplicação que ele faz sobre esse anjo seja correta. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. O que Tiago White disse é que esse anjo que falou a Jesus, está na hora de ceifar a terra, representa a última geração, ou seja, os 144 mil. Ou seja, é um clamor de: aqui está a demonstração, agora você pode cegar a terra, agora você pode ressuscitar os mortos em Cristo. Verso 17, e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Agora nós vamos ver a outra ceifa, porque existem duas ceifas. A ceifa dos santos e a ceifa dos ímpios. A partir do verso 18, nós estamos falando de outra ceifa. A ceifa dos santos ocorre. E o que determina o tempo da ceifa dos santos? O que determina que a terra pode ser cegada? A última parte do verso 15. Porque já a seara da terra está madura. Agora, nós sabemos que é uma linguagem simbólica, né? Jesus não vem como agricultor para colher tomate, banana e qualquer outro produto alimentar. Então, o que poderia ser essa colheita, a não ser almas? Agora, que outra menção nós temos nesse contexto de agricultura? Sim, mas fora desse texto,
no próprio capítulo de Apocalipse 14, onde é que nós vemos alguma linguagem de agricultura? Primícias. Sem dúvida, se você fizer uma análise contextual, você verá a ligação. Os 144 mil são primícias. Primícias são os primeiros de uma colheita maior. Então, nós temos aqui os 144 mil, as primícias. Aqui nós temos Jesus tendo recebido uma declaração que a seara da terra está madura para a colheita. Isso passado, verso 18, saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Verso 20, o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Vamos comentar sobre essa ceifa. Vamos ver alguns textos que são parecidos. Apocalipse 19, começando com o verso 11. Aqui nós temos uma visão da vitória de Cristo em sua vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre este cavalo chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então aqui nós temos uma visão de Jesus voltando para fazer justiça. Agora, antes de continuar aqui no verso 12, vocês lembram de algum outro texto onde Jesus fala de sua vinda no contexto de fazer justiça aos santos? Segurem o dedo e vamos para Lucas, versos 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Qual foi o clamor das almas debaixo do altar? Vocês lembram? Até quando não vingas o nosso sangue? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Qual tem sido o clamor de todos os fiéis de Deus, de todos os séculos, começando com Abel? O que Deus disse sobre o sangue de Abel? O sangue de Abel clamava. Tiago 5, vocês já leram Tiago 5? Sobre os opressores, aqueles movidos pelo espírito de ganância, aí aqueles que são injustiçados. Tiago fala que o clamor destes chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Bom, existem muitos textos na Bíblia. Salmos está cheio de declarações. Até quando, Senhor? Até quando o ímpio vai prosperar? Até quando não vingas o sangue do teu escolhido? Verso 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando que Jesus vai fazer justiça? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que vocês acham? Quando que Jesus vai fazer justiça? Na vinda de Cristo, Ele fará justiça. E, na realidade, em sua vinda, será uma justiça parcial, porque a justiça mesmo será feita após o milênio. Então, voltando a Apocalipse 19, Jesus é apresentado aqui como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que julga e peleja com justiça. Agora chegou a hora do clamor das almas debaixo do altar ser atendido. Verso 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. Guarda essa expressão na memória, porque nós vamos ver isso em outro texto do Antigo Testamento.
E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Vocês viram alguma conexão aqui com Apocalipse 14? Vamos voltar só para vocês compararem. Apocalipse 14, verso 19. E o anjo lançou a sua foice, falando aqui da ceifa dos ímpios, à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as onde? No grande lagar da ira de Deus. O que disse em Apocalipse 19? E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Como se faz vinho? O que se usa para fazer vinho? Uva. Vocês viram alguma menção de uva em Apocalipse 14? O que disse no verso 18? Lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. Quais são os cachos da vinha da terra? Porque já as suas uvas estão maduras. Veja bem, não sei se vocês estão acompanhando. Depois de ter falado da ceifa dos justos, agora nós temos uma visão da ceifa dos ímpios. Não sei se vocês sabiam, mas assim como o fruto dos santos amadurecem para a colheita final dos justos, também existe uma colheita final dos ímpios. E existe também um fruto da pecaminosidade, da maldade do homem que vai amadurecer, inclusive sob o derramamento da chuva serôdia, que vai preparar o caminho também para a ceifa final dos ímpios. E aqui nós temos uma comparação de uvas, uvas maduras para representar o amadurecimento da impiedade e maldade dos ímpios para a ceifa dos injustos. Se vocês não compreenderam, depois vocês comparam os textos, juntamente com Isaías 63. Porque tudo isso, em Apocalipse 14 e Apocalipse 19, é extraído de Isaías 63. Tenta perceber aqui a semelhança na linguagem, tá? Para vocês confirmarem que aquilo que nós lemos em Apocalipse 14 e Apocalipse 19 é extraído de Isaías 63, que fala sobre a vingança do povo de Deus. Não o povo de Deus que faz a vingança, mas Deus por eles. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Quem é este? Cristo. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Quem é poderoso para salvar? Jesus. Então, está claro que nós estamos falando de Cristo? Verso 2 a 6. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Por que está vermelha as vestiduras de Cristo? Alguém sabe? Não fala que é o sangue dele que foi derramado na cruz por nós. Por causa de quê? Ele está pisando no lagar. O que é esse lagar? Onde prepara o vinho. Através do quê? Das uvas. E qual é o contexto desse capítulo? A vingança dos escolhidos. Olha só. Jesus está com uma vestidura vermelha. Roupas vermelhas porque pisa no lagar. Verso 3. Eu, Cristo, sozinho pisei no lagar. E dos povos ninguém houve comigo. E os pisei em quê? Na minha ira. E os esmaguei no meu furor. E o seu sangue, o sangue de quem? Dos ímpios. Salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura.
Vocês já leram Apocalipse 19 para ver como que Jesus vem? Como estão suas vestes? Deveria ser todas brancas, né? Mas o que é aquele vermelho nas vestes de Cristo quando Ele está voltando? Isaías nos revela. Por que estão vermelhas as vestes de Cristo? Porque Ele pisou no lagar, as uvas, ou o fruto amadurecido da maldade. Verso 4. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Alguém já ouviu essa expressão? O ano dos meus remidos? É o dia da retribuição. É o dia que Deus vai fazer justiça. Também é colocado em outro lugar como tempo aceitável do Senhor. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor e a sua força derrubei por terra. Se não ficou tão claro e você quer que fique claro, é só comparar a segunda ceifa de Apocalipse 14 com a vinda de Cristo em Apocalipse 19 e a descrição de Isaías 63, 1 a 6, da vingança e a retribuição, o dia ou o tempo dos remidos. E aí ficará claro, bem claro. Aquela passagem no verso 20... que fala sobre aquela cidade, isso nós vamos comentar em Apocalipse 20. Mas se você quiser já alguns textos para o seu esclarecimento, para o comentário do verso 20, você compara Apocalipse 20, verso 9, com Hebreus 13, 11 a 13. Aquele texto ficou para ser analisado e o lagar foi pisado fora da cidade. Isso revela que essa segunda ceifa será depois do milênio, ok? Fora da cidade, falando da Jerusalém celestial. E saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.